Bem, pessoal, foi feita a pergunta aqui, muitos de vocês questionaram o seguinte: professor, como fazer uma conclusão de alto nível? Olha, primeiro tem que saber escrever bem. E depois nós vamos utilizar algumas ferramentas interessantes que vão assessorar o seu trabalho. Mas de forma alguma, um esquema de conclusão de qualquer parte da redação vai compensar a falta de habilidade para escrever. Tá bom? Mas vamos lá. Vocês me perguntaram, eu vou apresentar para vocês umas informações muito interessantes. Aproveitem, vocês não ouviram isso ainda por aí, e daqui a pouco todo mundo vai estar falando a mesma coisa, porque é muito interessante. Tá? É uma sacada minha, porque além do meu trabalho na área da redação, da língua portuguesa, das letras, eu também tenho uma formação em direito. Então, dentro desse universo jurídico, eu fui percebendo algumas informações que eu podia trazer para a área da redação. Olha que toque bacana. O INEP, ele pede para que o candidato faça uma redação dentro de um esquema, que ele coloca lá assim: tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Isso é o INEP. Em todos os manuais, vocês sabem, isso está lá. Agora, vamos pensar apenas na proposta de intervenção. Você fez a sua introdução bonitinha, tem lá as duas guias na sua tese, você desenvolveu a primeira guia com um primeiro problema no primeiro parágrafo de desenvolvimento, desenvolveu a segunda guia com o segundo problema no segundo parágrafo de desenvolvimento. Agora, na sua proposta de intervenção, você tem que apresentar uma solução completa para um dos dois problemas que você apresentou. Perfeito? E o que é uma proposta de intervenção completa? Vocês já sabem também. Tem que ter quem resolve o problema, é o agente. O que resolve o problema é a ação que você vai apresentar, né, para resolver aquele problema. Como que essa ação vai ser implementada é o meio-modo. E com que finalidade você está resolvendo esse problema. Isso é uma proposta de intervenção detalhada. Professor, mas até aí não tem nenhuma novidade. Eu sei que não tem. Vamos lá então? O que vocês vão pensar? Independente de qual seja o problema, você vai fazer a seguinte pergunta: quem resolve o problema? Se pergunta na hora, quem resolve o problema? Mas independente de qual seja o problema. Repito, você pergunta assim: quem resolve o problema? Qual será a resposta? A resposta vai ser indivíduo, família, sociedade, Estado. Isso dentro do Brasil. Veja bem, 4 níveis. O indivíduo vai resolver o problema, a família, a sociedade e o Estado. Olha como é que nós viemos num crescendo. Indivíduo, você junta o indivíduo, forma família, você junta as famílias, você tem uma sociedade, e você tem a sociedade organizada por um Estado. Ok? Então, dentro de um país, você vai usar esses níveis aqui. Se, no entanto, o problema transcender os limites de uma nação e for um problema que se espraia para o mundo inteiro, como, por exemplo, crise de refugiados. De repente, eles querem pegar o problema dentro de um horizonte de projeção mundial. Desenvolvimento e preservação ambiental, 2 pontos. Como conciliar os interesses em conflito? Isso já foi tema do Enem. Não era para falar só sobre o Brasil. Desenvolvimento e preservação ambiental, 2 pontos. Como conciliar os interesses em conflito? Os próprios textos motivadores desta prova mostravam a cobertura vegetal
no Brasil, na Europa, na América do Norte. Você tinha os infográficos mostrando a situação ambiental em diversas partes do mundo. Então, o tema não estava circunscrito, limitado ao Brasil. Nós chamamos isso de horizonte de projeção. O horizonte de projeção é o Brasil ou é o mundo? Se você fizer no horizonte de projeção que pede para você abordar o mundo e você aborda apenas o Brasil, você reduziu o tema. No entanto, se o tema pede para você falar do Brasil, você aborda o mundo inteiro, você extrapolou o tema. Então, cuidado para não cometer o erro de redução do tema ou extrapolação do tema. Você tem que ficar nos limites exatos, do jeitinho que a prova do Enem mostrou para você. Até aqui, entendido. Então, veja bem, professor, que tipo de problema um indivíduo pode resolver? Leitura. Você pode ter qualquer tipo de iniciativa familiar, estatal, mas se o indivíduo não coopera, se ele mesmo não se esforça, olha, nada vai adiantar. Então, em muitos casos, em muitos problemas, é preciso a iniciativa pessoal. Você pode, sim, em muitos casos, abordar esse tipo de solução. No indivíduo, o indivíduo deve buscar sua qualificação intelectual, moral, sobretudo se ele já é adulto. Então, vamos entender que, às vezes, o indivíduo é parte fundamental da solução daquele problema. Juntou os indivíduos, você forma uma família. Direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio nacional? Família. É o principal. Família. Então, a família é a maior responsável pela formação ético-moral da criança, do adolescente. Do jovem também. Entendido? Então, a família. Sociedade. E a sociedade, professor? Bom, a sociedade, ela não tem que se preocupar com a família. Quem se preocupa com a família é o Estado, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, o que a sociedade pode resolver, professor? Problemas ambientais. Ela deve fiscalizar. A sociedade deve se organizar em ONGs, por exemplo. O que são ONGs? Organizações não governamentais. É a própria sociedade que se organiza. Alguns ali da sociedade se organizam na forma de organização não governamental e vai procurar resolver alguns problemas. Você tem ONGs atuando no problema das pessoas em condição de rua, dos usuários de drogas, dos problemas ambientais, da causa indígena. Você tem ONGs em diversas direções. Isso é da sociedade civil. É a sociedade que se organizou em ONGs e está atuando em determinados problemas. Entendido? Então, indivíduo, família, sociedade, Estado. O que o Estado pode resolver, professor? O Estado, ele é parte da solução de todos os problemas praticamente. Por quê? Segundo a nossa Constituição, o Estado existe para quê? Para promover o bem de todos, sem distinção de qualquer natureza. O Estado existe para isso. O Leviatã, o monstro, segundo Thomas Hobbes, ele existe, ou seja, o Estado, o Leviatã, existe para dizer o seguinte: olha, eu assumo o comando, o controle da sociedade, mas vocês vão ter que abrir mão de um pouco da liberdade natural, total, porque uma vida em sociedade não permite que os indivíduos sejam totalmente livres. Então, eu assumo a responsabilidade de organização da sociedade, vou cobrar tributos de vocês, em troca, a máquina pública, o Estado, vai devolver para a sociedade na forma de segurança pública,
de desenvolvimento social e econômico, emprego para todo mundo, organização da sociedade como um todo. Então, o Estado, ele assumiu esse compromisso e isso está na nossa Constituição. Então, quando um problema existe na nossa sociedade, olha, o Estado é parte da solução. Nós não conseguimos ver um problema sequer, pelo menos um problema que atinja famílias e a sociedade, que não tenha um desdobramento estatal ali. Então, pensem nisso. Então, o Estado, ele é muito forte, muito amplo, e ele está em tudo. Ele está presente em tudo. Porque ele faz leis e as leis estão presentes em tudo. Você pode citar o município, o Estado e a federação, porque você tem esferas de administração pública, municipal, estadual e federal. Os 3 níveis são responsáveis por soluções de problemas. Para que existe uma prefeitura? Existe problema na sociedade, vão resolver. Aliás, seria interessante que nem permitisse que os problemas surgissem, que atuasse para que a sociedade funcionasse muito bem. Mas nós sabemos que, por enquanto, pelo menos no nosso país, os problemas são de grande monta e o Estado é sempre chamado para resolver essas problemáticas todas. Entenderam? Olha só, pessoal, isso dentro de um país. Se o problema, no entanto, transcender a esfera nacional, como eu disse, crise dos refugiados, dentro de uma perspectiva mundial, aí você já tem que pegar um órgão como a ONU. Uma entidade, melhor dizendo, como a ONU. A ONU, ela procura equilibrar os interesses entre as nações. Então, com a crise de refugiados, alguns países da Europa estão recebendo mais refugiados, outros não querem cooperar. Vai à ONU e procura, através de acordos de colaboração, fazer com que as nações do mundo possam assumir, cada uma delas, uma cota de responsabilidade com o problema dos refugiados. Entenderam? Então, aí, quando o problema transcende o país, você já pensa em ONU, você já pensa numa ONG que atue em nível internacional. Greenpeace, por exemplo, atua no mundo inteiro. É uma ONG, uma organização não governamental, que atua no mundo inteiro. Você pode pensar, se o problema é trabalhista, pensa numa OIT, Organização Internacional do Trabalho. Se o problema é de segurança alimentar, pense na FAO. Então existem organismos internacionais que assumem responsabilidades diante de todas as nações. Aí você tem que ir para essas entidades maiores. Aí você fica bem amparado. Percebeu? Então a sua primeira pergunta na proposta de intervenção é: quem resolve o problema? Aí você vai analisar. Até na nossa Constituição nós encontramos isso com muita frequência. Já falei para vocês, artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado. Olha os níveis: família, sociedade, Estado. Assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, alimentação. Então é dever da família, sociedade e Estado. Você não ia falar que é dever da criança cuidar dela mesma. Não faria sentido você começar com o indivíduo. Percebeu? Agora, quando se fala de família, que é o artigo 226, olha como é que muda. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Quem cuida da família é o Estado, não é a sociedade, não é a outra família, é o Estado. Meio ambiente, quer ver? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e fundamental a sadia qualidade de vida, cabendo à coletividade
e a administração pública protegê-lo e resguardá-lo para a presente e as futuras gerações. Isso está no artigo 225 da Constituição. Então, no caso do meio ambiente, cabe a quem? Coletividade e poder público. Sociedade e Estado. Coletividade, poder público é sociedade e Estado. Não caberia falar que quem deve cuidar do meio ambiente é a família, ou é o indivíduo. Aqui cabe o Estado e a sociedade. Olha como é lógico. Você não erra. Entendeu isso? Beleza. Professor, só isso basta? Não. Você vai fazer a segunda pergunta. Então a primeira é: quem resolve o problema? Inclusive é uma das perninhas aqui, né? Quando a gente tem a proposta de intervenção, a gente sabe que tem que ter o agente. Então quem resolve o problema é o agente. O indivíduo, família, sociedade, Estado, ONU, ONG. Aclarou, né? Outra pergunta, professor. O que resolve o problema? É o que nós colocamos aqui como o meio modo. O que vai resolver o problema? Desculpe, é a ação. A ação que eu vou implementar para resolver o problema. Vai se misturar um pouco com o meio modo também, vocês vão ver. Professor, o que é isso? O que resolve os problemas? Eu não sei que problema que é, mas, de um modo geral, o que resolve os problemas que nós abordamos, as possibilidades de abordagem dos problemas na prova do Enem, o que resolve o problema é educação. Olha só, educação. Educação é solução para inúmeros problemas. Professor, violência urbana você resolve com educação? Claro! Educa bem as crianças. Elas vão ter condições de trabalhar, de se qualificar. Em vez delas crescerem, serem partes do problema, elas se tornarão partes da solução dos problemas. Educação. Mas que tipo de educação, professor? Educação que nós podemos chamar de instrução ou escolarização. Você vai na escola buscar informação. E também educação moralização. Isso dentro de casa, mais dentro de casa. Moral e ética, comportamental. É um dever da família. A escola deve cooperar. A instrução é dever da escola, mas a família pode cooperar. Entendeu? Então, nós temos aí o que resolve o problema. Primeiro ponto que você vai colocar, educação. Mas em quais níveis, professor de educação? Educação infantil, fundamental, ensino médio, ensino superior. Dependendo do problema, nós vamos ter que atuar em todos os níveis para que crianças, jovens, adolescentes, adultos, todos possam aprender a lidar melhor com aquela problemática. Entendeu? Então, primeiro ponto, educação. Educação, escolarização, instrução. Educação, moralização. Instrução, escola. Moralização e ética, família. Não exclusivamente, mas preponderantemente a escola com a escolarização, a família com a moralização. Perfeito? Ótimo, professor. Entendi. Beleza. Qual é o outro elemento que pode resolver o problema? Então, educação, leis. As leis existem para evitar problemas ou para combater o problema depois que ele surgiu. Então, a lei está lá e diz o seguinte: você não pode fazer isso. A pessoa sabe que aquilo está errado. Mesmo que ela não saiba, se ela fizer, ela é punida. Ela vai aprender da pior forma. Então, a lei, ela é muito importante, ela foi criada para isso. Preste atenção. Então, nós temos a lei, mas eu já comentei num outro vídeo que só a lei não basta. A lei tem que vir acompanhada de fiscalização e de punição, senão
a lei vai se transformar em letra morta. Não funciona. As pessoas passam a acreditar na impunidade, porque existe a lei, mas ninguém fiscaliza. Ou então fiscaliza, mas ninguém pune. Entenderam? Então, quando vocês falarem alguma coisa nesse sentido, vocês vão falar de leis, elas devem ser fiscalizadas e as punições devem ser mais gravosas. Olha, é muito difícil você acertar quando você fala que tem que criar uma lei, porque as leis já estão criadas no Brasil. Lei para quê? Além das leis genéricas, nós temos leis especiais. Lei especial para criança, tem o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, é uma lei especial para o idoso. Estatuto da Pessoa com Deficiência, é uma lei especial para a pessoa com deficiência. Lei Maria da Penha, é uma lei especial para a mulher. Então, nós já temos leis, inclusive especiais. O negócio está todo detalhadinho. Mas você pode falar que é preciso fiscalizar de fato, aumentar o efetivo policial, a fiscalização e punir com severidade. Aí você vai bem. Aí você vai bem. Mas e além, professor, de educação, de lei, com fiscalização e punição, o que mais? Solidariedade, altruísmo. Isso também ajuda essa questão, por exemplo, dos refugiados. Eu peguei um texto cujo título era Refugiados, : uma crise de solidariedade. Quem falou era o secretário-geral da ONU na época. Ban Ki-moon, eu acho o nome do cara. E esse camarada escreveu um texto e fez publicar no jornal Folha de São Paulo, no caderno Opinião. E lá ele mostrava, no seu texto, ele mostrava que a crise dos refugiados, na verdade, era uma crise de falta de solidariedade. Porque alguns países estavam assumindo compromissos enormes com os refugiados, enquanto outros não queriam nem saber do problema. Estava faltando solidariedade. Então, ele apresentou a solidariedade como solução para o problema, pelo menos, né, a atenuação boa do problema relacionado com os refugiados. Percebeu? Olha, se você for por esse caminho, você vai ver como que vai se tornar muito mais fácil, como é que vai ficar muito mais claro na sua mente. Eu vou deixar aqui, embaixo do vídeo, pelo menos aqui no meu Instagram, tá? Quem estiver assistindo no YouTube, vem aqui no meu Instagram, que vai encontrar todo o detalhamento dessas informações embaixo. Beleza? Tchau, pessoal.